Bom dia, pessoal, tudo bem? Já gravei esse vídeo algumas vezes e sempre estava tomando pau de áudio, normal, né, para quem é um iniciante, né. Bom, eh, a ideia desse meu canal é mostrar minha jornada para monetização. Eu tenho um total de 0 canais monetizados, mas já estou aí na labuta trabalhando para conseguir monetizar meus canais, né. E já são algumas tentativas, tal, nesses últimos, talvez, meses, mas firme e forte mesmo comecei de abril para cá, mas já faz um mês aí que eu tô focado nisso aqui mesmo, tá. E uma das pessoas que eu mais sigo, que eu mais tento, modelar e me inspirar é o Clay Oliveira, né. Esse vídeo aqui que foi um verdadeiro curso de 2 horas e 40 para provar que não é sorte, criei um novo canal Dark para monetizar, né. Ele passou um passo a passo, um conjunto de documentos, né, de TXTs, não só para você fazer a análise e modelagem de algum canal, mas também os próprios agentes, GPT para poder gerar título, tema, roteiro, né. E mais do que isso, disponibilizou imagens e áudios do nicho, né, de desenvolvimento pessoal, lei da atração e tudo mais, né. E baixei esses arquivos, minha a primeira vez que eu vi esse vídeo aqui de 2 horas e 40, eu levei uns 4 dias, porque eu fui vendo, pausando e aplicando, vendo, pausando, aplicando, voltando, aplicando, né. A primeira vez que eu vi ele de ponta a ponta levou uns 4 dias, né. Mas eu fui organizando essas coisas, né, era muita informação, né, 2 horas e 40 de conhecimento, de passo a passo denso, né, sem enrolação. Então, eh, já construí alguns agentes passo a passo seguindo aqui e cada vez que eu vou fazendo um, vou aprimorando, ficando mais à vontade, né, no esquema que o Clay criou e disponibilizou pra gente. E aí nesse vídeo aqui, 5 canais iniciantes, o pessoal lá nos comentários, né, eu falei que eu consegui fazer, o pessoal pediu, pra perguntar nicho, pediu pra gente conversar no WhatsApp e até o homem curtiu, ó. Cadê a notificação? Aqui, ó. Esses aqui, ó, do coraçãozinho foi quando eu falei que eu iria colocar ia criar esse canal e disponibilizar o que eu tô fazendo e dar um falar sobre, né. Então, considerei aqui que eu poderia fazer esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, basicamente, não vai ser um react, né, porque eu sou, né, além de ser um vídeo de 2 horas e 40, não tem isso, né. E eu também não tenho experiência, só tô querendo dividir a essa minha caminhada, porque, é muito ruim, às vezes, ficar querendo falar para esposa, amigos e familiares, né, que não estão na mesma vibe, não estão com o mesmo foco e tudo mais, né. Então vamos lá, no vídeo, a gente aqui, ó, eu já fui deixando algumas coisas abertas, né, mas aqui no vídeo, né, eh, a gente tem que pegar lá os arquivos, né, que ele disponibiliza lá no Instagram dele, no Instagram aqui do Clayton, tá? Tá aqui o drive dele, né? Eu já peguei os arquivos, estão aqui, né? O que que eu sugiro, tá? Eh, Esses aqui estão somente com os nomes trocados, daqui até aqui, tá? E o que que eu fiz? Eu apenas coloquei um enumerador na frente para organizar, tá? Aqui, esse criador de roteiros é o arquivo número um que ele manda para a gente vai seguindo esses passos para poder criar o, o chat GPT para gerar os roteiros, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei todos os arquivos que ele mandou que são citados, que você vai usar no passo a passo do criador do roteiro. E daí eu coloquei 1.1, que é o agente,
1.2 as restrições, que ele vai trocar no passo a passo e as dores, beleza? Mesma coisa, fui lá no arquivo 2, que é o criador de tópicos, ele tem um 2.1 blacklist de palavras de expressões e clichês, que ele atualiza, e depois também usa o instruções do agente GPT criador de tópicos para poder criar um novo agente. Mesma coisa aqui para o de imagens e o de títulos. O de títulos, vocês estão vendo aqui que ele vai do 4 para o 4.2 direto, porque se eu não me engano, eu não lembro aqui, mas ele chega a citar lá ou no vídeo eh, alguma aqui, ó, das dores. Então você também tem que colocar o arquivo das dores e gatilhos aqui, né? Na hora que ele vai criar isso daqui, você também vai usá-lo, né? Tá bom? O 5 e o 6 já são, de fato, como fazer o processo de criação dos vídeos, né? E o 6 o de imagem, tá bom? Então, aqui, o que são esses aqui? Como eu falei para vocês, eu já tinha gravado esse vídeo e tive problema com o áudio, né? Então, esses aqui já foram todos os arquivos que eu alterei, seguindo esse passo a passo dele e usando esses arquivos como base, tá? Mas eu vou mostrar como que foi o processo, beleza? Ah, aqui está o chat que eu usei, tá? Então, qual canal que eu usei como base? Foi esse aqui, que no último vídeo, né, que é esse vídeo aqui. Se eu criasse hoje um canal Dark para monetizar rápido, né, ele fala muito desse canal aqui. Então foi esse daqui que eu modelei, tá? Então fui lá, ó, mesma instrução aqui de começo, vou fornecer, tal, mandei, tá? Aí ele já começou a trazer a análise, certo? Aí fui para o segundo passo, entrei lá no vídeo lá mais visualizado, mandei os comentários, beleza? Opa, para ele identificar. E depois as transcrições de vídeo. Eu peguei 2 dos vídeos mais vistos e mandei a transcrição, tá? Então, olha aqui, né? Seguir esse passo a passo aqui, sem tirar nem pôr. E aí, o que é importante a gente observar do que ele disponibilizou para a gente é que, em suma, toda essa parte de cima, resumindo, toda essa parte de cima aqui, você está fazendo a análise para chegar para fornecer as informações básicas para ele poder percorrer, né? Que é o nicho, o subnicho, o público, o perfil psicológico, os valores centrais, comportamentos comuns e cadê? As referências, tá? Aqui eu já alterei em cima do que ele passou aqui, ó. Vamos lá, ó. Mandei aqui a transcrição dos vídeos, estrutura otimizada, fez a análise dos vídeos, beleza. Aí chegou na parte de eu reescrever o agente GPT de roteiros, mas não tinha ficado tão bacana ainda a forma. Então eu falei, peguei do jeito que ele estava e pedi assim: pode preencher algumas informações para mim, seguindo o modelo abaixo? Ele preencheu, mas eu ainda assim fiquei um pouquinho na dúvida. Então eu quero confirmar. Aí ele confirmou, porque eu falei assim, ó, tá muito parecido a pessoa, o canal que você analisou com as informações que ele tinha passado, né? Às vezes ele pode dar apenas um bypass, né? Tipo, é, pegou o que eu mandei e só me devolveu. Aí eu forcei ele me explicar, alterar. Então aqui, ó, teve pequenas alterações, né?
tirou algumas manifestações, mudou para vibracional, tal, beleza. Então, pedi para ele, ó, quero na verdade adaptar as informações que passei de nicho e subnicho, mas assertivo com a tua análise do canal Superate. Por isso, pode corrigir e substituir conforme achar mais pertinente, porém direto e no modelo que passei. Beleza, aí ele ó, mandou a manifestação consciente, reprogramação mental, lei da atração aplicada e disciplina emocional. Tem algumas diferenças daquele lá que ele passou pra gente, né? O público é bem parecido também, perfil psicológico tem algumas coisas também parecidos. Os valores centrais também mudam, mas ainda assim é bem parecido. Quis confirmar se ele alterou, ele falou que sim, alterou. Beleza, excelente, obrigado. Ah, e aí passei os comportamentos comuns e as referências, né? Fez a alteração e as referências ele manteve, ele só trouxe detalhes deles, né? E eu vim e conversei com ele. Não, existem outras referências que se enquadram melhor no perfil que estamos buscando de nicho e subnicho? E dessas que foram informadas, alguma destoa? Aí ele fez a primeira análise, destacou dois que talvez poderiam não estar tão alinhados e trouxe outras referências para mim, né? Beleza? Eu ainda estou na dúvida dos outros cinco referências para colocar junto com o Brian Tracy, que será o principal, né? Aí coloquei lá o que eu achei, tá? Esses caras aqui, mais o Carlos Devis, por ele ser latino, né? Aí ele fez aqui uma análise, me deu um critério e me devolveu aqui com Joey Dispenza, Neville Goddard, Losey Way, Wayne Dyer e Joey Vitale, tá? E aí eu acatei. Aí coloquei esses caras aqui nesse passo a passo e finalizei aqui com essas últimas diretrizes. Coloquei, ó, Brian Tracy vai ser o ator principal que serve como autoridade e gatilho, tá? Ó, fez a definição, beleza. Então, assim, o importante é vocês entenderem o processo, como está sendo feito, porque apesar da super mega hiper ajuda do Clay de ter disponibilizado para a gente os arquivos TXTs, os agentes e tudo mais, ainda assim você tem que entender e conversar com o agente GPT para poder ir encaixando as informações, tá? E aí aqui, ó, fiz exatamente aquilo lá, passei o comando com o que nós alteramos aqui no passo a passo, e aí ele me devolveu o novo agente GPT, tá? Beleza. Aí fiz o mesmo, no passo a passo aqui. Aí fui agora para esse daqui, copiei, colei, mandei o de restrições, arrumou, pá, copiei, colei lá, fiz o das dores, peguei e coloquei lá. Beleza, ó, para vocês verem aqui, ó, tá aqui, ó, do jeitinho que ele mandou, que o chat GPT gerou, tá? Ó, tá? Bom, e aí, eu não, a gente pode, claro, eu vou colocar na descrição um grupo aí pra gente se juntar, né? Conversar sobre isso. Eu não vou ficar tão alongado, né? Porque senão a primeira versão do vídeo que eu gravei tinha ficado de 50 minutos e como deu erro no áudio, eu acabei regravando aqui numa forma, um formato mais curto e conciso, né? Se tiverem alguma dúvida e eu puder ajudar, vocês deixam aí também nos comentários para dar aquela moral, porque dá um trabalho do caramba isso daqui, velho. Beleza? Então, bora monetizar, a gente vai conseguir monetizar, tá? Eu mesmo não tenho dúvida que vou conseguir, a questão é só quando e como, tá? E uma das tentativas minhas que eu estou fazendo, né, é seguindo
este plano aqui do Clay, tá bom? Minha opinião, tá? Eu também criei esse passo a passo aqui, ó, da modelagem, do passo a passo, porque são, na verdade, são duas sequências, né? Ó, aqui é a da modelagem. Quando você vai modelar, você tem que definir o nicho, subnicho e público. Pode ser modelando outro canal ou explorando nichos e subnichos novos, né? Às vezes você encontrou um canal, mas você quer falar de algo parecido, né? Que seja relacionado, mas não exatamente, né? Aí você vai criar o roteiro, o agente criador de roteiro, o agente criador de tema, de título, de frase para thumb e de imagem, né? O fluxo para criação, para você realmente usar a técnica que ele dividiu com a gente, passou para a gente. Você vai primeiro criar o título por conta ou com a gente, aí você vai criar o tema com o título definido, vai criar o roteiro com o tema feito, vai criar as novas imagens, se necessário, né? Por isso que eu coloquei opcional. Criar a frase para a thumb com o título definido, com o roteiro, fazer as legendas, com as legendas, fazer os áudios, ou o áudio, né? Remover o espaço do áudio e substituir o áudio às imagens e exportar o vídeo. E na primeira vez que você vai fazer o vídeo é obter o áudio e as imagens, escolher a música de fundo e iniciar o projeto deixando uma pasta padrão para sempre carregar os itens, né, que são o áudio, o item e as músicas do projeto e facilitar para exportar os demais e criar as máscaras, efeitos e demais edições, porque daí você faz um trabalho só de edição e depois os outros de exportar é isso aqui. Você criou, fez essa parte aqui, chegou no ponto, é só substituir e exportar. É o que eu estou fazendo. Estou criando um estoque de vídeos, né? Eu acho que vai ser uns 10 ou 12 que eu criei, tá? E a outra questão que eu queria falar é que o mais treta, o mais difícil é a questão das imagens, tá? Por quê? Se você for ver, não só aqui no passo a passo que ele mostra para poder criar o agente GPT, tanto o próprio agente e aqui o 6, que é na hora que ele está gerando as imagens, o e no próprio vídeo, né, ele também fala, foi uma luta desgraçada para ele conseguir trazer uma qualidade boa, que ele considera boa, do público alemão, dos canais que ele estava modelando, né? E fora que eu não tenho o Midjourney pago, né? Ele traz uma grande desenvoltura e um grande processo aqui, né? De utilizar as referências do Midjourney e tudo mais, né? Então, e outra, quando a gente vai modelar outros canais, por exemplo, esse aqui que a gente estava modelando, que ele deu como referência no último, né? Esse Superat, já é um outro formato, tá? É um formato de TV velha, ó. Aí não teve jeito, a motoca passando aí, pessoal. E aqui você vai ver, ó. Acho que os caras pegaram uma imagem antiga do, do Trace aqui e, e mandou animar em algum desses de fazer o link. Não sei, eu não sei se conseguiram pegar algum vídeo dele dando uma palestra, né? Mas é interessante, tá? Já é um outro tipo de edição, tá vendo? Então a questão da imagem, de como você vai editar e processar o vídeo, aí vai ter que ser de acordo com o que você está modelando, o que você tem de ideia e o que você tem à disposição em mãos para poder fazer. Beleza, pessoal? Então vou agora postar esse vídeo aqui para vocês. Abraço aí e vambora, bora monetizar que a gente consegue, pessoal. Valeu, abraço.